demanda agregada. Então vamos ver aqui, ó, porque a curva de demanda agregada ela se desloca. A inclinação negativa da curva de demanda agregada, ela mostra, portanto, que uma queda no nível de preços, queda no nível geral de preços, queda da inflação, eleva, portanto, a quantidade total demandada de bens e serviços. Mas há outros fatores que afetam a quantidade demandada de bens e serviços para um nível de preços dado. Então, quando um desses outros fatores, portanto, muda, então veja, além do nível de preços, há outros fatores que afetam a quantidade demandada de bens e serviços. Então, quando um desses outros fatores muda, a quantidade demandada de bens e serviços em cada nível de preços, se altera e a curva de demanda agregada, portanto, se loca. Então, eu tenho um nível de preços, a queda do nível de preços eleva a quantidade total demandada de bens e serviços. Mas há outros fatores que afetam a quantidade demandada de bens e serviços. E quando esses fatores eles se modificam, eles alteram, em cada nível de preços que você tem, você produz também um deslocamento da curva de demanda agregada. Vamos considerar alguns exemplos de eventos que deslocam, portanto, a demanda agregada. Podemos classificá-los de acordo com o componente de dispêndio que é mais diretamente afetado. Então, vamos lá dar uma observada em alguns desses fatores. O primeiro aqui, deslocamentos que são decorrentes de alterações do consumo. Suponha que os norte-americanos subitamente passem a se preocupar mais, com a poupança para a aposentadoria. E como resultado, portanto, reduzam seu consumo corrente. Então, as pessoas então passam a querer se preocupar mais em ter uma aposentadoria melhor e aí, consequentemente, reduzem o seu consumo presente para poupar para o futuro. Como a quantidade demandada de bens e serviços ela passa a ser menor, é menor a qualquer nível de preços, a curva de demanda agregada, portanto, se desloca para a esquerda. Então, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda e para baixo. De maneira inversa, imagine que um boom do mercado de ações deixe as pessoas mais ricas e menos preocupadas com a poupança. Nesse caso, elas vão fazer um aumento nas despesas de consumo, vão passar a consumir mais, o que significa uma maior quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços, de modo que, neste caso, a curva de demanda agregada lá, ela se desloca para a direita e para cima. Então, se eu tenho uma queda na quantidade demandada por, digamos, uma preocupação em relação ao futuro, deixando de gastar no presente, eu desloco para baixo e para a esquerda. E quando as pessoas passam a se sentir mais ricas, porque você tem uma valorização, digamos aí, dos ativos do mercado financeiro, você se sente mais rico, se sente mais estimulado a consumir e, consequentemente, você desloca essa curva de demanda agregada para a direita e para acima. Portanto, qualquer acontecimento que altere o quanto as pessoas desejam consumir para qualquer nível de preços, dado, desloca a curva de demanda agregada. Então veja, qualquer alteração no desejo de consumo para qualquer nível de preços dado, isso desloca a curva de demanda agregada. Portanto, a curva se desloca por completo. Ok? Uma variável política que tem esse efeito é o nível, portanto, de tributação. Então, quando o governo reduz os impostos, isso incentiva as pessoas a gastar mais, de modo que a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Quando o governo aumenta os impostos, o lado contrário, as pessoas reduzem suas despesas e a curva de demanda agregada desloca-se para a esquerda. A mesma coisa.
reduz imposto, incentiva as pessoas a gastar, desloca para a direita e para cima. Governo aumenta impostos, as pessoas reduzem as despesas, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda, se desloca para baixo, ok? Então aqui, claramente, um movimento de uma variável que altera o consumo das pessoas e que produz um deslocamento, produz um efeito sobre aquele pedaço lá da curva de demanda agregada, o C, que é o C de consumo. Agora vamos ver o efeito sobre os investimentos, né? Que é o I, lá daquela nossa equação da curva de demanda agregada apresentada no começo dessa sessão. Deslocamentos decorrentes de alterações do investimento. Vamos ver agora esse segundo aspecto. Qualquer acontecimento agora que altere o quanto as empresas desejam investir para um nível de preços dado, também desloca a curva de demanda agregada. Então, agora aqui, um deslocamento a partir de efeitos sobre os investimentos. Então, por exemplo, imagine que a indústria de computadores introduza uma linha de computadores mais velozes e que muitas empresas decidam investir em novos sistemas de computadores. Como a quantidade demandada de bens e serviços a qualquer nível de preços é maior, a curva de demanda agregada, neste caso, desloca-se para a direita e, portanto, para cima. Então, se eu tenho qualquer alteração no fornecimento ou na possibilidade de um novo investimento, de algo mais sofisticado, que aumente os investimentos empresariais, eu vou deslocar a demanda agregada para a direita e para cima. Inversamente, se houver pessimismo entre as empresas sobre as condições dos negócios no futuro, elas poderão reduzir suas despesas de investimento. Então, uma guerra na Ucrânia produz um certo pessimismo em alguns países para as empresas. O que acontece? Isso desloca a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda, porque essas empresas deixam de investir. Então, elas diminuem a quantidade demandada. Portanto, a quantidade demandada de bens e serviços a qualquer nível de preço. Eu tenho um pessimismo, eu diminuo a minha quantidade demandada de bens e serviços, portanto, eu desloco a minha curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda por conta desse cenário. A política fiscal, ela também pode influenciar a demanda agregada por meio do investimento. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, por exemplo, um crédito fiscal de investimento ou uma redução de impostos vinculadas a despesas de investimento de uma empresa. Então, por exemplo, em alguns países você tem crédito fiscal ou você não tem impostos sobre maquinários. Então, as empresas se sentem muito mais motivadas a investir em maquinários cada vez mais modernos, porque justamente ela tem uma espécie de crédito fiscal ou uma isenção fiscal. E isso aumenta, portanto, a quantidade de bens e serviços que as empresas demandam a qualquer taxa de juros dada e, portanto, isso desloca a curva de demanda agregada para a direita. Então, tudo, na verdade, fazendo também já um parêntese, tudo que aumenta a demanda agregada desloca a curva de demanda agregada para cima e para a direita. E tudo que diminui a demanda agregada desloca a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda. Uma revogação de um crédito fiscal, por exemplo, vai reduzir o investimento, o que desloca a curva de demanda agregada para a esquerda, aí a outra situação neste caso. Outra variável política que pode afetar o investimento e a demanda agregada é a oferta de moeda. Então, como nós veremos em detalhes no próximo capítulo, no capítulo 34, um aumento na oferta de moeda reduz a taxa de juros no curto prazo. Essa, portanto, então veja, como veremos, um aumento na oferta de moeda reduz a taxa de juros no curto prazo. Então, o que acontece? Se a oferta de moeda do Banco Central aumenta, portanto, mais moeda disponível na economia para, enfim, ser consumida, investida, etc.,
Isso diminui a taxa de juros. Essa diminuição da taxa de juros reduz o custo da tomada de empréstimos, o que estimula as despesas de investimento e com isso desloca a curva de demanda agregada para a direita. Então, quando você tem a situação em que a taxa de juros diminui, como a taxa de juros é o preço do dinheiro e, portanto, parte dos investimentos em uma economia é feita a partir de empréstimos em financiamentos, quando você derruba a taxa de juros, você derruba o custo do dinheiro, você estimula as despesas de investimento e, portanto, desloca de novo a curva de demanda agregada para a direita, aumenta, portanto, o consumo de bens e serviços. Da maneira inversa, se você tiver uma diminuição na oferta de moeda e, consequentemente, você eleva a taxa de juros, que é o caso, por exemplo, que o Brasil vive em 2022, uma elevação acelerada da taxa de juros, você desestimula as empresas a investir. Nenhuma empresa vai abrir agora uma filial, uma franquia, ou vai investir num novo maquinário, porque se financiar está cada vez mais caro e normalmente, mais uma vez, os investimentos são feitos através de financiamentos de longo prazo e de longuíssimo prazo. Com isso, você desloca a curva de demanda agregada para a esquerda quando você desestimula a quantidade de bens, a quantidade demandada de bens e serviços. Muitos economistas acreditam que, na decorrer da história dos Estados Unidos, por exemplo, as alterações na política monetária foram uma importante fonte, portanto, de deslocamento da demanda agregada, ou seja, os Estados Unidos utilizam muito bem o poder que a sua moeda tem para estimular e desestimular ou para realizar deslocamentos no caso da demanda agregada. E aí, claro, a gente precisa ter esse entendimento que alguns países, como o caso dos Estados Unidos, têm um ferramental de políticas macroeconômicas muito mais robusto do que países em desenvolvimento ou países mais pobres, como o Brasil ou um país da África. Não é a mesma coisa a taxa de juros do Zimbábue, do Brasil e dos Estados Unidos e os seus efeitos sobre a economia. É completamente diferente a sua aplicação do ponto de vista prático, ok? Vamos aqui agora a mais mais uma forma de deslocamento. Então, os deslocamentos decorrentes, os deslocamentos que ocorrem a partir de alterações das compras do governo. Então, o que as compras do governo afetam a demanda agregada? O meio mais direto pelo qual os formuladores de políticas eles deslocam a curva de demanda agregada, e também é uma forma polêmica, é por meio das compras do governo. Veja, essa forma direta desses formuladores de política, ou dos políticos, ou dos policymakers, ou dos gestores da economia de um país, é utilizar as compras do governo. O governo demandando bens e serviços. Por exemplo, suponha que o Congresso decida reduzir as compras de novos sistemas de armamentos. Como a quantidade demandada de bens e serviços é menor a qualquer nível de preços, portanto, neste caso, a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda. De modo inverso, se os governos estaduais começarem a construir mais estradas, o resultado será uma maior quantidade demandada de bens e serviços a qualquer nível de preços, o que deslocará de novo a curva de demanda agregada para a direita. Então, é polêmico esse uso das compras de governo. Então, veja, as compras de governo, elas deslocam a curva de demanda agregada. Elas afetam a demanda agregada de uma economia. Mas aumentar os gastos sempre é polêmico, sobretudo porque aqui precisa se considerar que os governos eles sempre são pressionados a manter uma política fiscal de equilíbrio, Ou a palavra da moda que é responsabilidade fiscal. Então, consequentemente, a decisão de comprar mais, de gastar mais, vai deslocar a demanda agregada, mas vai deslocar com controvérsia. O engraçado é que, atualmente, quando os governos, na verdade, diminuem os seus gastos, eles são muito mais bem vistos do que quando eles gastam mais e causam desequilíbrio. Enfim, são coisas do mundo real, mas vocês viram aí que o governo ele tem um papel importante. Ele é lá o G da nossa equação lá de demanda agregada no início. Então, o consumo e investimento
e o Gzinho, que é o gasto do governo. E em países como o próprio caso dos Estados Unidos, que é um país que tem não só a maior economia, mas que também tem no seu estado, no estado americano e nos seus entes, os maiores gastos que se pode imaginar naquela economia de forma consolidada. Então, os gastos do governo são importantes para o funcionamento da sociedade e da máquina pública. Agora, deslocamentos decorrentes de alterações das exportações líquidas. Vamos ver agora como é que a gente tem os efeitos em torno das questões externas. Qualquer acontecimento que altere as exportações líquidas a dado nível de preços também desloca a demanda agregada. Então, mais uma variável que depender do que aconteça com ela, pode provocar também o deslocamento da demanda agregada. Então, por exemplo, quando a Europa ela passa por uma recessão, ela vai encomendar menos bens dos Estados Unidos. Então, importa menos mercadoria, no caso aqui dos Estados Unidos. Isso vai reduzir as exportações líquidas americanas em todos os níveis de preços e desloca a curva de demanda agregada da economia dos Estados Unidos para a esquerda e para baixo. Então, se eu tenho uma recessão no mundo e eu dependo de vender esses produtos para outros países, eu tenho, portanto, um deslocamento da curva de demanda agregada para baixo, para a esquerda. Quando a Europa se recupera da recessão e volta, e começa a comprar bens e serviços norte-americanos novamente, isso desloca a curva de demanda agregada para a direita. Então, países que vivem, por exemplo, de muita exportação, como é o caso do Brasil, sobretudo no agronegócio, na indústria extrativista, você tem que analisar os impactos que o funcionamento da economia em outros países tem e como isso vai afetar a compra desses bens que são importados do nosso país. E, consequentemente, isso desloca a curva de demanda agregada, como a gente vê aí a partir desses dois exemplos. As exportações líquidas, elas também podem mudar porque especuladores internacionais provocam movimentos na taxa de câmbio. Então, a outra situação que pode acontecer é o seguinte, suponha, por exemplo, que esses especuladores percam a confiança nas economias estrangeiras e desejem transferir parte da sua riqueza para a economia norte-americana. Então, dá uma crise em outro país, a tendência é que os especuladores capturem os seus recursos e tragam de volta para a sua economia, enfim, de origem, para a sua economia mãe. Ao fazer isso, eles elevariam o valor do dólar no mercado de câmbio, o que significa apreciar, porque se eu tenho medo que a Europa entre numa recessão, eu vou vender os meus euros, vou pegar os meus dólares e trazer. Portanto, o dólar valoriza e o euro desvaloriza. Essa apreciação do dólar tornaria, portanto, os bens norte-americanos mais caros se comparados aos estrangeiros, o que deprimiria também as exportações e deslocaria a curva de demanda agregada para a esquerda e para baixo. Então, porque aí você afeta as exportações apreciando a sua moeda. De modo inverso, a especulação que provoca a depreciação do dólar, quando eu acho que a minha economia ela vai passar por uma crise, o que é que eu vou fazer? Eu compro moeda estrangeira e vou investir em mercado internacional para justamente fazer essa proteção dos meus recursos. Aí, neste caso, eu vou estimular a depreciação do dólar, estimular as exportações líquidas e deslocar a curva de demanda agregada para a direita. Então, aí são os movimentos que podem acontecer. Se a gente voltar aqui um pouco mais, apenas para recordar os títulos, então, na situação em que eu posso ter o deslocamento da curva, então eu posso ter o deslocamento em decorrência de alterações do consumo, eu posso ter o deslocamento em decorrência da alteração dos investimentos, e eu posso ter o deslocamento por conta de alterações das compras do governo, e eu posso ter o deslocamento decorrente por conta de alterações nas exportações líquidas, e aí no caso das exportações líquidas, tanto por via de bens e serviços,
por via da balança comercial, como também por via da taxa de câmbio. Então, são as situações em que a gente pode ter, portanto, o deslocamento. Agora, vamos aqui a esse breve resumozinho. Então, no próximo capítulo, analisaremos a curva de demanda agregada em mais detalhes. Lá, examinaremos com maior precisão como os instrumentos das políticas monetária e fiscal podem deslocar a demanda agregada e se os formuladores de políticas deveriam ou não usar esses instrumentos para tal propósito. Até aqui, entretanto, você já sabe por que a curva de demanda agregada, portanto, tem inclinação negativa e conhece os tipos de eventos e políticas que podem deslocar essa curva. A tabela 1 resume o que aprendemos até este ponto. Então, vamos aqui avançar rapidinho. Opa! E aí aqui nós temos a tabela 1. Então, uma síntese, né? Então, por que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa e por que a curva de demanda agregada poderia se deslocar? Então, primeiro, efeito riqueza. Preços caem, aumenta a riqueza real, o que incentiva o consumo, as pessoas se sentem mais ricas. O efeito taxa de juros. Se eu tenho preços menores e uma taxa de juros menor, isso incentiva os gastos com investimento, então as empresas passam a gastar mais. E eu tenho o efeito também da taxa de câmbio, ou seja, um nível menor de preços faz com que a taxa de câmbio real se deprecie, portanto a moeda local ela fica depreciada, desvalorizada, o que incentiva, portanto, com que estrangeiros venham aqui não só comprar, venham aqui comprar bens e serviços. Então, nossa moeda fica desvalorizada, o que faz com que os bens e serviços nacionais fiquem mais baratos para os estrangeiros. E, portanto, eles vêm. Então, esses três efeitos, efeito riqueza, efeito taxa de juros, efeito taxa de câmbio, eles explicam de maneira sintética as razões para demanda agregada ter uma inclinação negativa. Lembrando que se a gente fosse resumir de maneira bem simples, significa que a demanda agregada, toda vez que você tem um nível de preço alto, a demanda agregada cai. Um nível de preço baixo, a demanda agregada sobe. E aí lembrando, fazendo a observação aí de que essas reflexões em torno da curva de demanda agregada são um pouco diferentes das reflexões em torno da curva de demanda de mercado, ainda que tenham muita similaridade em muitas coisas, ok? Então essa aí é uma síntese em torno disso. E por que a curva de demanda agregada poderia se deslocar? Nós vimos aí, acabamos de ver nos parágrafos aí anteriores, os 4, né? Então, deslocamentos decorrentes por conta da alteração do consumo, deslocamentos decorrentes por conta de alterações do investimento, deslocamentos decorrentes de alterações das compras do governo e deslocamentos decorrentes de alterações das exportações líquidas. Então, esses 4 deslocamentos por 4 razões diferentes podem fazer com que a curva de demanda agregada se desloque. E aí, a gente já viu isso, mas aqui na síntese desse quadro, né? Então, só voltando aqui então nessa tabela 1 que tem uma espécie de resumo do que a gente viu sobre a curva de demanda agregada, então nós temos o seguinte, então, um evento que leva os consumidores a gastar mais a um dado nível de preço, desloca a curva de demanda agregada para a direita. E um evento que leva os consumidores a gastar menos, você tem, portanto, um deslocamento da curva de demanda gerada para a esquerda. Então, gastar mais, desloca para cima e para a direita. Gasta menos, desloca para baixo e para a esquerda. Os investimentos. Então, um evento que faça com que as empresas elas investam mais a um nível de preço dado, desloca a curva de demanda de novo para a direita. E um evento que faça as empresas investirem menos a um nível de preços dado, desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Aqui também. Possibilita mais investimento, desloca para cima e para a direita. Um evento que faz com que as empresas investam menos, como uma taxa de juros maior, faz com que as empresas investam menos e, portanto, a curva de demanda agregada ela se desloca para baixo e para a
esquerda. Um aumento nas compras de bens e serviços feitas pelo governo desloca a curva de demanda agregada, portanto, para a direita. Uma queda nas compras de bens e serviços feitas pelo governo desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, governo gasta mais, desloca a curva de demanda agregada para cima e para a direita. Governo gasta menos, desloca a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda. E em relação às exportações líquidas, então, um acontecimento que aumente a despesa em exportações líquidas, por exemplo, aumente as exportações do país a um nível de preços dado, isso faz com que a curva de demanda agregada se desloque para a direita. Um evento que reduza os gastos em exportações líquidas a um nível de preços dado, desloca, portanto, a curva de demanda agregada para a esquerda. Então, aumenta as exportações líquidas, desloca para cima e para a direita. Diminui as exportações líquidas, desloca a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda. Então, essa aí é uma síntese. Aqui também, mais uma vez, se não ficou claro para você, volte aqui a videoaula quantas vezes for necessário, pegue uma cópia do livro, enfim, compre o livro, faça suas anotações e tente ao máximo entender essa dinâmica e que com o passar do tempo, assim como matemática, quanto mais você exercita a possibilidade e a compreensão de alguns determinados exemplos, isso melhora a sua capacidade de compreender esses efeitos nas curvas, né? Ou seja, para quem está assistindo pela primeira vez ou lendo pela primeira vez, pode parecer complexo, mas se você já veio para e passo, acompanhando, estudando com detalhamento os vários capítulos deste livro, você já vai chegar a este capítulo 33 com uma noção bem formulada do funcionamento da economia e o funcionamento desse tipo de curva e os seus efeitos de deslocamento para cima e para baixo, ou